Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender como a infância te moldou. E como eu até provoquei você, né, no início aqui da nossa conversa, será que quem você é hoje é realmente a tua essência, quem você é de verdade? Porque a nossa infância teve um papel muito importante em quem nós somos hoje, nessa construção que foi feita ao longo dos anos. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Quando você nasceu, você era como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo, errado, bom ou ruim. Essa folha foi sendo preenchida pelas experiências que você teve ao longo da vida e também pelos aprendizados que você teve. E por isso que o seu ambiente de origem, a sua família de origem, ela moldou quem você é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bem fácil de todo mundo entender. Bom dia, Renata, bom dia, Maria Tereza, bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Vou dar um exemplo bem fácil de você entender. Você hoje talvez tenha uma religião, né? A sua espiritualidade, você acredita em algo ou você não acredita, não importa. Vamos imaginar que você, em algum momento, aprendeu que a religião, o que você acredita, é o que é bom para você, certo? Só que muitas pessoas não escolheram isso. Faz sentido? Por quê? Porque quando você é criança, você ainda não tem o poder de escolha. Então você, por exemplo, pode ter sido levada para uma religião porque a sua família acreditava nisso e praticava isso. E aí a família achou que essa era a religião que seria boa para você. Mas você não teve poder de escolha. Então entenda uma coisa, muitas das escolhas que você fez na vida, muitos dos comportamentos que você tem hoje, talvez não traduzam quem você é. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi ontem na hipnoterapia, uma pessoa que inclusive eu conheço, né? Tenho um relacionamento de amizade com essa pessoa. Só para você entender como o que aconteceu na infância molda tão bem o nosso comportamento. Essa mulher que eu atendi ontem é uma mulher hoje de cerca de 45 anos, casada, 2 filhas, uma pessoa que quando você olha hoje para ela é uma pessoa extremamente zen, extremamente calma, uma fala mansa, né? Uma pessoa super paciente. E aí você olha para essa pessoa e fala, puxa, né? É uma pessoa muito bacana. E ela realmente é uma pessoa muito bacana. Só que aí vamos trabalhar através da hipnoterapia, né? Vamos achar lá, ela estava com algumas travas emocionais, vamos trabalhar através lá da hipnoterapia, né? O que aconteceu nessa infância? Aí presta atenção. Ela, terceira filha, então antes dela tinham 2 irmãos, ela é a terceira filha, e no meio, entre o primeiro filho e a segunda filha, teve uma outra filha que faleceu com 1 ano e pouco, faleceu. Então, teoricamente, ela não é mais a terceira filha, ela é a 4ª filha. Por quê? Porque dentro, principalmente da constelação sistêmica e familiar, os abortos espontâneos ou provocados, ou os falecimentos, eles devem ser considerados. E eu vou te explicar daqui a pouquinho essa ordem, o quanto essa ordem influencia. Aliás, coloca aqui, você é primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, qual é a tua na ordem? Coloca aqui para a gente saber. E isso impacta muito a ordem que você nasceu e o teu comportamento, eu vou explicar daqui a pouquinho. Essa menina nasceu 5 anos depois da terceira. E foi uma gestação inesperada. E aqui é uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui para você todos os dias. A gestação, ela pode ter sido desejada, ou seja, os pais queriam te ter,
queriam te ter, porque, enfim, estavam apaixonados e eles queriam ter filhos e era o acordo que eles firmaram ali. Ou a gestação é inesperada. E dentro de uma gestação inesperada é o quê? Eu não estou esperando. Puxa, engravidamos. E aí existem algumas reações a partir daí. Eu posso ter uma gestação inesperada e, ok, não era o que eu esperava, mas eu aceito e vamos ter essa criança. E aí dali eu vou dar todo o amor e carinho, ok. Mas também existe uma gestação que é inesperada e é rejeitada. Puxa, e aí pode ter tido uma tentativa de aborto, pode ter tido muitas confusões. Então, essa gestação já diz muito sobre o seu comportamento. E aí, voltando ao caso da minha cliente de ontem, essa gestação ela foi inesperada. Por quê? Porque a família vivia já uma transição de estado para estado, uma instabilidade econômica, e aí 5 anos depois a mãe fica grávida. Então é uma gestação inesperada. E a mãe, presta muita atenção, ela tinha muito medo de engravidar de novo pela perda da filha que ela teve antes. Então a perda da filha fez com que a mãe, claro, ficasse tensa. E aqui, presta atenção agora, que talvez fichas caiam para você. Inconscientemente, a mãe cria, por toda essa confusão emocional dela, ela cria um distanciamento emocional. Um distanciamento emocional. O que gera muitas vezes a ferida do, escreve aqui, a ferida do abandono. A ferida do abandono. O abandono emocional, ele tem um impacto tão poderoso, tão grande quanto um abandono físico, presencial. Porque emocionalmente essa mãe não conseguia estar conectada com essa criança durante a gestação. Aí a minha paciente nasce. E aí o que acontece? Presta atenção. Ela, imagina o seguinte, ela viveu essa distância emocional com a mãe durante toda a gestação. E claro que a partir dali existe um medo dessa mãe não cuidar dela. É um medo inconsciente, mas que é consequência dessa ferida emocional do abandono. E aí ela começa a encontrar um caminho para sobreviver. Escreve aqui, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. A Mônica, da parte de mãe, a sua primeira, da parte de pai, sua segunda. O que vale, Mônica, já vou até já responder isso, é da parte da mãe, ok? E da relação da relação da sua mãe com o seu pai, tudo bem? Então, se você é a primeira, você é a primeira. Essa ser filha, né, de uma relação do pai ou de uma outra até relação da mãe, pouco importa. O que importa é sua mãe e seu pai tiveram uma relação e você é a primeira ou é a segunda, no teu caso você é a primeira aqui, né? O José Luiz, filho do meio, segundo antes, dois antes do... Ixi, filho do meio. A Carla, achei que era a primeira, mas antes de eu nascer minha mãe teve um aborto, então você é a segunda. Você é a segunda, viu, Carla? A Gláucia, segunda. Caçula, Maria Bethânia, primeira filha. O José, terceiro filho. Ok, excelente. Vai colocando aqui qual é a tua ordem aí, qual é a ordem, você está em qual posição. Tudo se trata de sobrevivência para sua mente. E isso desde o momento que você estava lá sendo gerado na barriga da mãe. Para a mente, você precisa encontrar alguma estratégia para sobreviver. O Luiz, eu sou adotado. Você tem a sua família de origem, ok? A família de origem, ela nunca pode, dentro do conceito da constelação sistêmica e familiar, ela não pode ser desconsiderada. Então, não sei se você tem informações sobre a sua família de origem, se você é o primeiro filho ou não, mas isso também é possível, inclusive, dentro de um processo de hipnoterapia, a gente entender o que a mente subconsciente tem aqui de informação. Tudo bem? Agora, voltando aqui, a mente precisa garantir a tua sobrevivência. E a partir daí, essa minha paciente, ela encontrou uma estratégia dentro do sistema dela, do sistema familiar, para sobreviver. Então,
o que que ela se tornou? No ambiente da família dela, tinha muitas brigas dos pais, principalmente porque o pai era alcoólatra. O pai bebia muito. E aí existia muita briga entre os pais. Era um ambiente de muita tensão, com uma mãe submissa, com um pai muito autoritário. Então existia um medo muito grande dentro da casa. E aí, qual foi a maneira que essa pessoa encontrou para sobreviver? Ela se tornou alguém pacificadora. Isso é muito comum nas famílias. Você tem comportamentos diferentes, não tem? Você que tem irmãos aí, você tem um irmão, uma irmã que é mais de ação, uma que é mais de cuidado, de afeto, uma que é mais, digamos, aventureiro. E aí, essa pessoa que eu atendi ontem, ela se tornou aquela pacificadora. Então, aquela pessoa que foi se moldando a buscar sempre o quê? A acalmar os ânimos. O que refletiu no que ela se construiu ao longo do tempo. Lembra que eu te falei no começo? Hoje, quando você encontra essa pessoa, é uma pessoa de uma fala mansa, uma fala tranquila. Ela transmite muita paz. Só que essa não era a verdadeira essência dela. E isso estava gerando o quê? Um conflito entre ser essa pessoa que é uma pessoa zen, pacificadora, que tenta deixar tudo numa boa, com algo aqui dentro muito forte, querendo explodir, emergir. Tanto que, por que ela me procurou? Porque ela estava num conflito sobre separação. Um conflito mas eu sempre busquei uma família feliz, harmonia na minha casa, só que ao mesmo tempo eu estou vivendo uma relação que não está boa para mim, com muitos conflitos. E aí eu não sei o que eu faço. Alguém aqui se identifica com isso? Ou já viveu isso? Um conflito entre quem eu sou hoje, então esse personagem que foi construído através do que aconteceu ali na infância para que eu sobrevivesse, e do outro lado, a minha verdadeira essência. E aí quando você vai pegando outros pontos durante o processo de hipnoterapia que eu fiz com ela, existia ali uma força de ação muito grande. Até porque ela é, na verdade, a quarta filha. Lembra? Ela tinha uma irmã, aí teve uma irmã que nasceu e faleceu com 1 ano e pouco, tinha a terceira e ela chega como a quarta. Tudo bem? E aí agora você vai entender a ordem. Porque muitas vezes nós não sabemos de algumas histórias da nossa vida. Por exemplo, eu ao longo da minha vida, eu sempre achei que eu era o primeiro filho. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu, e eu sempre achei que eu era o primeiro filho. Só que a minha mãe, há cerca de 4 anos, ela teve câncer de mama. E era bem na época da pandemia. E eu a acompanhei, né, meu pai já idoso também, eu acompanhei minha mãe praticamente em tudo que ela fez, nas consultas, pré-operatório, depois na quimioterapia, enfim. E numa dessas consultas pré-operatórias, eu estava sentadinho ao lado da minha mãe e o médico perguntando várias coisas para minha mãe. E aí, em um determinado momento, o médico pergunta para minha mãe o seguinte: quantos filhos a senhora tem? Aí ela respondeu: 2. Existiu algum aborto? Eu já sabia que tinha tido um aborto espontâneo, segundo a minha mãe, entre o meu nascimento e o nascimento da minha irmã. Eu sabia dessa história. Mas é uma história que também nunca foi contada. Enfim, em algum momento eu lembro que isso foi falado, mas sem muita profundidade. Só que aí a minha mãe responde o seguinte: sim,
eu tive 2 abortos. E aí, aquilo ligou um alerta. Eu falei, como assim 2? E aí a minha mãe fala o seguinte, antes do nascimento dele e um outro depois do nascimento dele. Eu, naquele momento, né, era um momento delicado, eu não questionei minha mãe, né, não confrontei minha mãe, né, e tá tudo bem, né, não confrontei. Depois que tudo passou, aí eu conversei com ela só para entender o que tinha acontecido. Mas isso mudou muita coisa na minha vida. Por quê? Porque, na verdade, eu sou o segundo filho e não o primeiro. E por que que isso é tão importante de você entender? Como eu disse, tem muitas histórias que a gente não sabe. Faz sentido? Existem histórias que, por, sei lá, arrependimento, vergonha, porque era a época, os nossos pais não falavam pra gente. Faz sentido? Não falavam. E a gente acaba sendo moldado de uma maneira que faz com que a gente não seja a nossa verdadeira essência e a gente não consiga aproveitar o nosso verdadeiro potencial. É como se você estivesse no lugar errado e você sempre está num conflito. Por que nada dá certo para mim? Por que eu não consigo alcançar? Alguém aqui já viveu essa situação? Coloca aqui eu. Bom dia, Neide. Bom dia, Joyce. Bom dia, Mônica, Alice Leal, a Lúcia. Seja muito bem-vinda. A Neiva, Jimenez, Dani Oliveira, o Bruno Felipe, a Cláudia. Sejam bem-vindos. A Vanessa Sheldon. Bom dia para todos vocês. A gente tá falando da infância aqui. A Fran Mendes também chegando por aqui. Para você que está chegando, também é um convite para você entrar na comunidade Autoestima Saudável gratuitamente. Então escreve aqui Autoestima, você vai receber uma mensagem minha e aí você entra gratuitamente para você participar dos encontros semanais às terças-feiras com processos terapêuticos. Aliás, na terça-feira que vem a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Como criar pensamentos fortalecedores e viver a prosperidade. Como criar pensamentos fortalecedores e viver a prosperidade. É o que a gente vai falar na comunidade Autoestima Saudável na próxima segunda-feira. Então escreve Autoestima para você entrar gratuitamente. Você vai receber uma mensagem minha aí no direct. Clica, entra no nosso grupo, grupo silencioso. Pode ter certeza, não vai ter nenhum incômodo para você. Deixa eu dar um bom dia para Paula, para Karina. Seja muito bem-vinda, Paula. Seja bem-vinda. A Fabiane também por aqui. Seja muito bem-vinda, a Neidinha. Então, voltando agora para você entender a ordem. Por que é tão importante? Imagine o seguinte, uma linha que tenha o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. O quarto filho entra na linha abaixo do primeiro, o quinto filho na linha abaixo do segundo e o sexto filho na linha abaixo do terceiro. E assim sucessivamente. Tudo bem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quer ver, ó? Eu vou fazer... Vai ficar até mais fácil. Eu tô aqui no meu escritório. Vai ficar fácil, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tem um quadro aqui, ó. Você tá vendo um quadro, não tá? Então, ó. Imagina o seguinte, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. O primeiro filho é o filho que tem uma energia masculina maior, com mais intensidade. E o que significa a energia masculina? Ação, força. É aquele que, vamos imaginar lá atrás, se a família perdesse a mãe ou o pai, era esse filho, o primeiro, que iria sustentar a casa. Ele ia buscar, ele ia prover. Esse é o primeiro filho, energia masculina maior. Vamos colocar aqui, ó. Deixa só para todo mundo ver aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou colocar um M aqui de masculino. Tudo bem? Uma energia masculina mais alta. O segundo filho é o filho que tem uma energia feminina maior. E aí,
só sempre importante quando a gente fala de masculino e feminino. Isso não tem nada a ver com sexualidade, tudo bem? Nós somos metade mãe, metade pai. Metade energia masculina e energia feminina. Nós temos as duas energias. Então, o segundo filho, ele tem uma energia feminina maior. O que é energia feminina? A energia do afeto, do cuidado, do carinho. Essa é a energia feminina. Tudo bem? Então, ó, vamos botar aqui no segundo, ó. No segundo, o F. Tudo bem? E aí, lembrando, ó, se você é a quarta filha, por exemplo, ó, é nessa linha aqui que você tá. O quinto filho é nessa linha, o sexto filho nessa linha, tudo bem? E assim sucessivamente, ó, se a gente fizesse aqui o sétimo, oitavo e nono. Você entendeu? Coloca um coraçãozinho aqui se você entendeu. Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se você compreendeu isso, tudo bem? Essa ordem. E o terceiro filho é o filho que tem a chamada energia neutra. Ele não tem nem tanto da intensidade do masculino e nem tanto da intensidade do feminino. Ele tem uma energia neutra, uma energia mais equilibrada. Tanto que o terceiro filho, ao contrário, por exemplo, o primeiro e o segundo, eles têm funções muito específicas, por exemplo, dentro de um sistema familiar. O primeiro é aquele que vai ajudar a trazer prover a casa, a ação, a força. O segundo filho tem essa energia feminina que é o do cuidado, do cuidar da casa. Cuidar da casa. O terceiro, por ter uma energia neutra, e ele já não encontra, entre aspas, muito espaço dentro da casa, porque digamos que essas funções essenciais, elas já estão ocupadas pelos dois primeiros. Então, ele tem o que a gente chama de energia neutra. Energia neutra. Tudo bem? Ó, energia neutra. Vou botar N aqui de neutra. Então, não é nem tanto masculino, nem tanto feminino. E por ter essa energia neutra, o terceiro filho tem como característica, como uma das características, um certo descolamento do ambiente familiar. É o filho que normalmente vai viajar, vai morar fora. Lá antigamente, lá atrás, eram os filhos que, por exemplo, iam para o celibato, virariam padres, madres, enfim, eles iam. Por quê? Porque eles não tinham ali dentro uma função. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Quem se identificou aqui? Quem se identificou com, eu sou o primeiro e realmente eu sou da ação. Eu sou o segundo e tenho mais essa energia do cuidado. E isso influencia de uma maneira brutal a sua vida quando você está, presta atenção, na posição errada. Quando você está na posição errada. Por quê? Olha só. Vamos prestar atenção aqui, ó. Vou colocar de novo aqui o quadro. Ó. Imagine que você é o primeiro. Ou você acha que você é o primeiro. Você, de uma certa maneira, especialmente os homens, que não são primeiro e são segundo ou terceiros, dentro de uma sociedade machista e patriarcal, muitas vezes eles são cobrados pela sociedade a serem os provedores, os caras de ação e tudo mais. Só que talvez o potencial dele esteja onde? Aqui, ó. Com uma energia feminina maior, uma energia de o quê? De cuidado. E talvez você tenha até escolhido, por exemplo, uma profissão que não tem nada a ver com esse cuidado. E aí o que acontece? É como se você tivesse que botar uma máquina para trabalhar e você usasse ela ao máximo, indo além do limite dela. E aí é por isso que tem tanta gente infeliz hoje, porque aí começa a beber, começa a se drogar, começa, enfim, a encontrar rotas de fuga, porque para tua mente tudo se trata de sobrevivência. E quando eu gasto muita energia, eu preciso repor essa energia. Tudo bem? Faz sentido? O José Luiz, eu sou do terceiro, neutro, maravilha. A Evelise, eu sou a primeira, me identifiquei, legal. Vai colocando aqui, ó,
Qual é a tua posição? Porque quando você, como aconteceu comigo, lembra que eu te contei a história? Eu acreditei sempre que eu era o primeiro. E sendo o primeiro, uma energia masculina muito alta, e dentro de uma construção também machista da minha família, eu tinha que ser, né, o que se espera dos homens, né, um sucesso, né, aquele que faz, então metas incríveis, e foi o que eu coloquei para mim mesmo na maior parte do tempo, uma autoexigência muito grande. Só que eu tava aqui, ó. Eu sou aqui, ó, eu sou o segundo, uma energia feminina. Eu sou uma energia feminina. E o trabalho que eu desenvolvo hoje fez muito sentido para mim a partir disso. Por quê? Porque o meu trabalho é exatamente esse, de acolher as pessoas, de cuidar das pessoas. E quando isso acontece, a vida flui muito melhor. A Yara, sou a primeira, me identifiquei exatamente. A Yara eu conheço essa história da Yara. A Yara já tive o prazer de fazer a hipnoterapia com ela. Só que olha só, olha que coisa, e aí é importante. E a Yara acho que vai entender o que eu vou falar agora. Muitas vezes, por conta dessa sociedade machista e patriarcal, por exemplo, uma mulher como a Yara, uma mulher que é a primeira, as oportunidades que foram dadas a ela nem sempre foram as mesmas do filho homem, que era o segundo ou o terceiro. E aí começa toda a bagunça da vida das pessoas. É como se a mulher, ela não pudesse, e aí, volto a dizer, dentro do que a gente tem de sociedade, não é de hoje, isso é histórico. A mulher não podia, por exemplo, lá atrás, a mulher não podia fazer o quê? Trabalhar fora. Ela não podia, certo? O que se esperava da mulher, da filha mulher? Cuidar da casa para casar com um homem que iria prover. E aí toda aquela potência dela de ação ia ficando o quê? Sendo reprimida. Reprimida. E aí, claro, que aí para romper com isso, ou a pessoa fez isso de uma maneira com muita força e intensidade e enfrentou muitas coisas, o que trouxe para ela também consequências que nem sempre são positivas, no sentido de desconexão com familiares, brigas. Entende a importância de você se colocar no lugar certo? Faz sentido isso para você? E você talvez, por exemplo, você que nasceu homem e não na primeira posição, você também foi pressionado a ser alguém que você não tem tanta energia para ser. E era o que acontecia comigo. Eu, para quem não sabe, eu sou jornalista de formação e amei o jornalismo. Só que eu entrei dentro da minha vida num ciclo que eu precisava performar bem o tempo todo. E aquilo foi me adoecendo. E a minha energia, a feminina, ela foi o quê? Sendo sufocada. Então, quando eu estou na posição certa, como eu estou aqui nesse momento, a vida flui mais fácil. Ô gata, mas eu não sei se eu sou o primeiro, se eu sou o segundo, se eu sou o terceiro. Você conscientemente não sabe, mas o seu subconsciente sabe. Eu garanto isso para você. Faz sentido isso? Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo. O Natan, a Tati também por aqui, o Silvio, a Márcia. O seu subconsciente sabe. O seu subconsciente sabe. Inclusive, dentro do meu processo de hipnoterapia, eu faço alguns exercícios, inclusive se existe essa dúvida, que a gente consegue facilmente entender. Facilmente entender se você é primeiro, segundo, terceiro, ou quarto, quinto, sexto, enfim, quem você é. E por que isso é tão importante? Porque olha só, voltando ao exemplo que eu dei da minha paciente de hipnoterapia. Uma pessoa zen, uma pessoa tranquila. Só que ela, lembra que eu falei para você, ó, deixa eu botar de novo o quadro aqui, ó. Ela
Na verdade, era a quarta filha. Ou seja, a quarta filha tem uma energia masculina maior. Só que ela se moldou ali dentro daquele ambiente familiar de muitas brigas como que a segunda filha, energia feminina. Então ela foi essa menina zen, essa mulher zen, só que toda essa potência dela aqui do masculino foi sufocada. Inclusive no casamento, onde ela nunca conseguiu espaço para poder prover. Então, por isso que existiu o conflito dela hoje entre eu sempre busquei uma família feliz, porque na minha infância a família foi uma confusão total de muitas brigas, e quem eu sou de verdade. E quem ela é de verdade é alguém que tem uma energia masculina muito forte, intensa. Por isso que é tão importante você recuperar sua autoestima, a maneira como você se enxerga. Por quê? Porque enquanto você talvez estiver vivendo uma vida para os outros, para que os outros olhem para você, para que você pertença, para que você seja admirada, porque essa é uma demanda das tuas feridas emocionais, daquilo que você viveu na infância, você talvez viva esse conflito, um conflito entre quem eu sou verdadeiramente e quem eu estou sendo como um personagem. Isso faz sentido para você? Oi, Márcia, bom dia. Depois você assiste, vai ficar gravado, fica tranquila. Yoshi, seja bem-vinda. A Mari Ferreira também. A Lucy Mano, seja bem-vinda. Por isso que recuperar a autoestima é tão essencial nesse teu processo de mudar a tua vida, de sair de uma vida travada, de fazer de 2025 um ano diferente para você. Toma cuidado para você não repetir em 2025 as mesmas promessas que você fez em 2024, 2023, 2022, 2021. Eu sempre digo que o verdadeiro dia da mentira não é 1º de abril, e sim 31 de dezembro. É o dia que a gente faz um monte de promessas e a gente não cumpre nenhuma, ou poucas. Por quê? Porque enquanto você não mudar o que está aqui dentro de você, enquanto você não mudar essas programações que você tem na sua mente subconsciente, o seu comportamento será o mesmo. O mesmo. E o que aconteceu na tua infância moldou quem você é hoje. Se você hoje é talvez uma pessoa extrovertida, talvez seja da sua natureza, ótimo, mas talvez não seja. E aí, para eu me manter extrovertido, eu tenho que fazer coisas que não são condizentes com a minha essência. Por exemplo, por que eu bebia todos os dias? Para ser mais extrovertido. Eu bebia todos os dias, claro, também para fugir da dor que eu estava vivendo, mas eu bebia todos os dias porque o álcool mudava o meu comportamento. Mudava o meu comportamento. E aí, com o álcool, eu trazia muita gente. Eu tinha a ferida do abandono. Então, eu era o cara que agregava através do álcool. Entende que talvez muitos vícios, inclusive, que você tenha, muitas compulsões, sejam apenas consequência de uma ferida emocional aberta e que não foi curada. E que não foi curada. E essa ordem, ela impacta diretamente. Você talvez ache que é a primeira, mas talvez você não seja a primeira. E aqui é sem julgar a sua mãe ou o seu pai. Eu sempre digo isso, sem julgamento. Os nossos pais, eles viveram histórias, desafios que não cabe a gente julgar. A melhor coisa que eu aprendi como hipnoterapeuta foi não julgar as pessoas. Cada pessoa que senta no meu divã, cada pessoa que eu faço um atendimento online, eu não julgo essa pessoa, eu não julgo o que ela fez. Na verdade, eu fico feliz por ela estar buscando essa reconciliação com o passado. É isso que tem que ser valorizado.
Ela está disposta a fazer as pazes com a sua história e com o seu passado. Só que existem coisas que sozinho você não vai conseguir. E que você precisa sim de uma ajuda. É por isso que eu estou dando a você essa oportunidade de entrar gratuitamente para a comunidade Autoestima Saudável. Escreve aqui Autoestima agora para você entrar gratuitamente. Você vai receber uma mensagem minha no seu direct, clica no botão e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem aulas ao vivo às terças-feiras, na próxima terça a gente vai falar sobre isso aqui, como criar pensamentos fortalecedores para viver a prosperidade. É gratuito e não é apenas uma aula, tem um processo terapêutico no final. Ô gata, quanto que custa? Não vai custar nada. Nada. Tem gente que tá aqui, já tá lá na comunidade. Encontro para você poder recuperar a tua autoestima, para você começar a recuperar a maneira como você se enxerga. E como é que você faz isso? Curando essas feridas emocionais. É se reposicionando muitas vezes no lugar certo, para que você não viva uma vida de máscaras. Ser um personagem é muito pesado. É muito pesado. Eu vivi esse personagem por muito tempo. É muito pesado. É muito mais leve. A vida fica mais gostosa quando você é a tua própria essência. Quando você se recoloca no lugar certo. Eu me recoloquei no lugar certo. E quando eu entendi, como eu falei na história com a minha mãe, quando eu entendi que eu era o segundo filho, eu consegui ter uma vida mais equilibrada. Por quê? Claro que a ação ela é importante em alguns momentos, como no meu caso, né? Vou colocar aqui de novo para quem não viu aqui, o nosso quadro. Primeiro filho, energia masculina mais forte. Segundo filho, energia feminina mais intensa. Terceiro filho é um equilíbrio maior, a energia neutra. É o filho que normalmente ele viaja o mundo, ele sai do seio familiar, porque o primeiro filho é aquele que tem o quê? Que tem a força, a ação do masculino. O segundo filho tem o cuidado, o afeto. E quando eu me vi, entendi quem eu era aqui, tudo fluiu mais fácil. Tudo fluiu mais fácil. E hoje eu consigo equilibrar as minhas duas energias de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque não existe mais a necessidade de eu botar na minha vida o tempo todo a força do masculino. E antes eu me culpava quando eu não fazia isso ou quando eu não conseguia. Eu achava que eu era preguiçoso, eu achava que eu era alguém incompetente. E não entender a minha natureza. A minha natureza é do cuidado, do afeto. Eu adoro escutar as pessoas. Eu adoro conversar com as pessoas. Isso sempre foi meu. Sempre foi meu. Eu sou de uma época, eu vou dedurar a minha idade aqui para você, uma época que o telefone era um bem. Você é dessa época também? O telefone era um bem, né? Eu lembro, meus pais tinham lá, acho que 2 telefones, valia um bom dinheiro, né? Puxa, tem telefone em casa. E ficar no telefone você gastava também. E eu sou de uma época que eu ficava no telefone às vezes com as minhas amigas, só ouvindo elas falarem. E elas falavam dos namoradinhos, da vida delas, e eu só ouvia, e eu ouvia com atenção. Essa é aliás, é a minha maior habilidade, é a escuta. Ouvia com muita atenção, interesse, eu não estava ali, ok, e aí tô aí, sei lá, jogando baralho enquanto elas estão falando. Não, eu escutava com interesse. Porque isso é da energia feminina. E aí existem, por exemplo, muitas mulheres que são, na verdade, energia masculina e elas não têm paciência, mas elas são paciência, por exemplo, para escutar, para ter essa sensibilidade, e elas são cobradas pela sociedade para serem o que elas não são. Alguém aqui se identifica com isso? Nossa, mas você é grossa, nossa, você não é delicada. Mas não é da natureza dela. Não é? Claro, que não é para você ser mal educado. Eu não estou falando aqui, passando um recibo para você ser mal educado com o mundo. Mas é real isso. Você não consegue ser aquilo que não é a tua essência.
A tua essência, se você é uma mulher e está na posição de filho número 1, a tua energia masculina, a lógica, o raciocínio é de alguém que tem energia masculina mais intensa. Isso é muito importante para que você não fique se culpando, para que você não fique muitas vezes achando que você é a pessoa errada. Porque o que acontece? Isso detona a sua autoestima. Isso detona a sua autoestima. Isso faz a sua autoestima adoecer. E quando a gente adoece a nossa autoestima, a gente perde a nossa autoconfiança. A gente deixa de confiar nas nossas ações, a gente deixa de confiar nas nossas escolhas, nas nossas habilidades. E sem autoconfiança você não age. É por isso que talvez a sua vida esteja travada hoje. Porque você não tem a ação. Você talvez hoje tenha a sua vida travada porque você, isso já aconteceu isso comigo várias vezes, quando eu não sabia que eu era segundo filho, dentro da minha construção machista e patriarcal, eu me exigia demais, só que faltava energia masculina. E aí eu procrastinava. Alguém já procrastinou aqui na vida ou procrastina? Eu procrastinava. Por quê? Porque é uma questão fisiológica. Não era uma questão de eu sou um vagabundo e não quero nada. É fisiológica. E aí o que acontecia? Eu me cobrava. Nossa, de novo eu estou procrastinando. Eu não tinha energia. E aí é a hora que você precisa equilibrar essas energias. Você precisa se reconectar com o teu feminino. E voltando para os homens que estão aqui, o feminino, esse feminino não tem nada a ver, o feminino e masculino, com sexualidade, ok? Não tem nada a ver com isso. São as nossas energias, são do que nós somos formados. Então, para a gente finalizar aqui, para você ter um lindo feriado hoje aqui no Brasil, para você que está aqui no Brasil, eu sei que tem algumas pessoas que estão de fora aqui, acho que hoje não é feriado fora, mas que você possa mais do que nunca, recuperar a sua autoestima para você destravar a sua vida. A coragem que você procura, ela não pode vir antes da sua autoestima. Não dá, porque a coragem é ação. A coragem é ação. Não dá para você agir com uma autoestima doente. É por isso que vou te convidar pela última vez aqui. Entre gratuitamente agora para a comunidade Autoestima Saudável. É gratuito, a gente tem encontros ao vivo às terças-feiras, inclusive com processos terapêuticos que eu faço ao vivo. Então você tem que estar lá ao vivo para fazer o processo terapêutico. Você vai receber uma mensagem minha no seu direct, clica no botão e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp. É um grupo silencioso, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, tem assim somente as minhas reflexões que eu mando diariamente e também os links dos nossos encontros. Nada além disso. Tá bom? Não vai te incomodar, eu garanto pra você. Eu detesto ser incomodado. Pode ter certeza que eu não vou fazer isso com você. O que eu vou mandar pra você é sempre de uma maneira certeira. Tá bom? Então escreve autoestima aqui para você participar da nossa comunidade. Terça-feira, vou colocar aqui de novo. A gente tem esse encontro aqui, como criar pensamentos fortalecedores para viver a prosperidade. A gente vai ter também um processo terapêutico no final, tá bom? Então, um processo terapêutico bem importante para que você possa aí viver a prosperidade e mais do que nunca criar esses pensamentos fortalecedores. Então, escreve autoestima, entra na comunidade, eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, tá bom? Um lindo dia para você, um lindo feriado e a gente se vê. Um grande abraço, tchau!